O Eric Voegelin definia como um fundamentalista, termo ao qual ele dava um sentido bastante negativo, como um fundamentalista o sujeito que acredita em frases, independentemente do que elas queiram dizer. Por exemplo, e o mundo está cheio de pessoas assim, mas não... O que é isso? Não quer desligar essa recusa? Isso aqui para desligar tem que jogar na parede. Então, o mundo está cheio de pessoas que acreditam em frases, estão dispostas a matar e morrer por elas. Tá certo? Mas a distância que vai entre as palavras e a realidade é bem grande. E se você não tem ideia de a que aquelas palavras estão se referindo na realidade, então as palavras se tornam fetiches, por assim dizer. Não é isso? Não é como assim, por exemplo, vou cumprir os mandamentos. Então está aqui, honrar pai e mãe. Minha mãe tinha um puteiro, portanto eu tenho que honrar a minha mãe administrando corretamente o puteiro. Você acha que é isso? Não é. Portanto, significa que isso está ali indicando que a frase não tem, vamos dizer, o qualquer e primeiro sentido que lhe ocorra. Quer dizer, ela vai precisar ser descascada para as várias situações humanas. Tá certo? Do mesmo modo, quando o Eric Voegelin dizia, o sujeito diz, olha, creio em Deus Pai. Bom, se você acredita nisto, sem você perguntar o que você quer dizer com isso, né? O que quer dizer crer, o que quer dizer Deus, o que quer dizer Pai. Quer dizer, qual é o sentido, qual é a intenção com que isso está dito. Se você aceita a frase assim, sem mais nem menos, você é realmente um fundamentalista. Isso. E o fundamentalismo, no sentido que o Eric Voegelin dá ao termo, é uma das características mais permanentes da nossa cultura. Praticamente nós estamos discutindo com pessoas fundamentalistas o tempo todo. Tá certo? Ou seja, elas se apegam a determinadas frases, a determinadas sentenças, a determinadas palavras, tá certo? E se ofendem mortalmente com o que quer que pareça, né, oferecer perigo para esses símbolos que são tão queridos. Como, por exemplo, a palavra democracia. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo em que um sujeito dizia o seguinte: a democracia ou é integral ou é uma farsa. Não pode haver meia democracia, não pode haver gradação de democracia. Né? A democracia tem que ser absoluta, integral, pura. Né? Eu digo, bom, como nós definiríamos a democracia pura? O que é uma democracia integral? Para você saber o que é uma democracia integral, você precisaria primeiro saber o que é a democracia. Tá certo? Para uma coisa poder ser integral ou parcial, ela tem que ser algo. Tá certo? Então, o integral introduz aí um elemento quantitativo. Quer dizer, antes de você poder quantificar a noção, você tem que ter uma definição clara dela. Então, e não só uma definição verbal, mas uma definição enunciada em termos tais que lhe permita reconhecer o objeto quando ele se apresenta a você. E note que reconhecer uma democracia é um pouco mais difícil do que você reconhecer uma vaca, um elefante, uma caixa de fósforo, assim por diante. Tá certo? Então você teria que ter não só a definição verbal, mas os critérios de reconhecimento da coisa. Então, isso quer dizer que quando você usa a palavra democracia, algumas pessoas estão usando esta palavra num sentido cheio, quer dizer, aquilo está preenchido de significados e de referências ao mundo real, à experiência histórica, etc, etc. E outras usam aquilo como se fosse, vamos dizer, um fetiche platônico. É isso? Você pode ter certeza que 99,99999% dos adeptos da democracia estão cultuando um fetiche platônico, ou seja, não tem a menor ideia do que é democracia. Por quê? Porque jamais tentaram quebrar a palavra para ver qual é o conteúdo fático, qual é a referência que aquilo tem à experiência real. Como é que nós sabemos se a pessoa está usando a palavra com um fetiche platônico ou com um sentido? Você tem que, vamos dizer,
pegar o contexto no qual o sujeito está usando, quer dizer, o modo como ele está usando, e ver se aquela palavra, tal como ele a usa, pode ser traduzida em termos fáticos ou não. Quando um sujeito diz democracia integral, ele já está dizendo que ele não sabe do que está falando, porque não, essa expressão democracia integral não pode ser traduzida em elementos de experiência correspondente, e não pode ser sequer definida logicamente. Por quê? Porque a ideia de democracia, tal como se desenvolveu ao longo dos 3 ou 4 últimos séculos, tá certo? Com todos esses, vamos dizer, todos a fileira dos teóricos da democracia, que começa com John Locke, chega até o John Rawls atualmente, se você pegar tudo o que esses camaradas escreveram sobre democracia, você vai ver que todos eles se referem a ela como uma espécie de equilíbrio de poderes, o que supõe que esses poderes existem e que em si mesmos eles não são democráticos. Isso é absolutamente fundamental. Então, se existe, por exemplo, na composição do Estado, na estrutura do Estado, se você tem um poder executivo, um poder judiciário e um poder legislativo, é o equilíbrio entre eles que forma a democracia. Nenhum deles isoladamente pode ser considerado democrático. Se você retirar os outros dois, o poder que sobra se exerce discricionariamente. Por exemplo, se você não tem um poder legislativo, então não existem leis. Então o juiz, na hora que ele vai dar a sentença, ele inventa a lei. Quer dizer, ele não está limitado por um poder legislativo. Tá certo? Do mesmo modo, o poder legislativo, ele está limitado pela existência do poder judiciário, poder de tribunais, etc, etc. Quer dizer que o legislativo não pode interferir na liberdade de julgamento dos juízes. Tá certo? Isso quer dizer que se você fizer a abstração do poder judiciário, o legislativo automaticamente se torna antidemocrático. Lógico que eu estou usando aqui apenas os 3 poderes nominalmente consignados nas constituições, mas existem outros poderes sociais que não são consignados. A cultura, a igreja, os grupos de pressão, as grandes fortunas, os sindicatos, etc. Tudo isso faz parte, vamos dizer, do jogo democrático. E o que caracteriza a democracia é a busca de um equilíbrio entre esses vários poderes, a busca de uma compensação de modo que nenhum poder coma os outros. Isso quer dizer que a democracia é baseada numa ideia de proporcionalidade. Tá certo? Ora, pode haver uma proporcionalidade integral? Você vê que a própria expressão, até logicamente, é impossível de definir. Entendeu? Então, primeiro, proporcionalidade integral não quer dizer nada. Proporcionalidade integral se fosse 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1. Então, mas isso não é proporcionalidade, isso é igualdade. Quer dizer, eliminaríamos a noção de proporcionalidade e colocaríamos a igualdade. Mas isso é a definição do totalitarismo. No totalitarismo não há compensação mútua entre os vários poderes. Por quê? Porque só tem um poder. E os outros não têm poder. Então, se você abolir a diferença entre os vários termos da equação, não há mais equação, há apenas uma unidade. Tá certo? Então, o conceito de democracia integral expressa apenas um flatus vocis, uma coisa que não quer dizer nada, que não corresponde a nada, nem no plano dos fatos e nem mesmo no plano conceitual lógico. E, no entanto, aparece um sujeito que ele diz que ele acredita em democracia integral. Quer dizer, ele acredita, ele ama, né? Ele tem sentimentos com relação àquilo e ele julga as situações, né, com base nesse conceito de democracia, nessa palavra democracia integral. Isso aí é o que o Wegelin chamava fundamentalismo. Quer dizer, pegou um fetiche verbal que não quer dizer absolutamente nada, nem na esfera fática e nem sequer na pura esfera lógica, e você toma posição com relação àquilo, usa aquilo como critério para julgar situações, etc. Isso é fundamentalismo. Com essa breve explicação do conceito wegeliniano do fundamentalismo, acho que vocês entenderam que vocês estão rodeados de fundamentalistas por todos os lados. Não é isso? O fundamentalista é o sujeito que acredita numa frase independentemente do que ela quer dizer. É a frase em si. Tá certo? Então, este exercício que eu passei para vocês
subentende que você vai alcançar, vamos dizer, um modelo de conduta, e este modelo de conduta vai ser o seu critério para julgar os seus próprios atos. Este modelo tem que ser personalizado. Por quê? Porque, como dizia São Tomás de Aquino, as regras morais são todas genéricas e universais e as situações concretas são individuais. E não há salto direto de uma coisa para outra. Você não pode partir do conceito genérico de um ente para daí deduzir as situações concretas vividas por este ente. Tá certo? Não tem. Se fosse possível fazer isso, não existiria o mundo dos fatos, existiria apenas o mundo das regras lógicas. Tá certo? A relação que existe entre o mundo da lógica e o mundo da experiência vai ser, vamos dizer, um dos temas recorrentes deste curso, porque a habilidade filosófica, a técnica filosófica consiste justamente em saber fazer as mediações, saber quais são as categorias, quais são os termos apropriados, quais são, vamos dizer, as perguntas cabíveis, as perguntas não cabíveis. Toda a técnica filosófica consiste nisso. Não se trata de uma arte de pensar. Por quê? Pensar não precisa aprender. Pensar você sabe espontaneamente. Tá certo? E também perceber a realidade você também percebe. O problema é a articulação entre as duas coisas. Quer dizer, é como pensar a realidade e não pensar uma coisa qualquer. Então, quando você não tem esse exercício constante de retroagir dos pensamentos à realidade, você se torna, evidentemente, um fundamentalista. Quer dizer, você não está fazendo questão de que as frases nas quais você diz acreditar correspondam a algo na realidade. Você as toma como tais, como frases, e se apega a elas. Tá certo? É claro que isso é de uma irracionalidade total, tá certo? Mas isto é, hoje em dia, é a norma em praticamente todas as discussões públicas. Raramente você vê alguém tendo a consciência de que os termos que ele está usando, que ele pode ter tirado da teoria política, da economia, da religião, do Reich Part, tá certo? Raramente o sujeito faz questão de que isto seja traduzível em termos de uma experiência reconhecível por ele mesmo, em primeiro lugar, e pelo seu ouvinte, em segundo lugar. Com esse exercício aqui, significa o seguinte: se você pegar os 10 mandamentos e dizer, não, agora eu vou cumprir esses 10 aqui, você estará totalmente desorientado do ponto de vista moral, porque você só conhece as normas universais e você não vai saber o que fazer em nenhuma situação concreta. Aí, pior ainda, as normas universais podem começar a servir para você de fetiches. Quer dizer que você alega aquelas normas como justificação da sua conduta, mas sem você saber se essa conduta se encaixa efetivamente naquelas normas ou não. Quer dizer, o abismo entre a experiência pessoal, real, e os esquemas gerais, os conceitos gerais, as sentenças gerais com que você raciocina sobre ela, isso aqui é a constante hoje em dia, e isso denota evidentemente uma situação de barbarismo, de irracionalidade, onde todas as discussões, todas sem exceção, são absolutamente inúteis porque elas jamais se referem ao que quer que seja. É só troca, é o cambalache. Cambalache é troca de coisas que não valem nada por outras coisas que também não valem nada. Então está trocando palavras por palavras, tá certo? Essas palavras, frequentemente, embora elas não tenham sentido fático nenhum, não se refiram a nada, elas servem de emblemas de atitudes pessoais. Quer dizer, o sujeito acha que falar certas coisas, falar certas frases, o qualifica como uma pessoa boa, decente e respeitável. E falar outras frases qualifica como um camarada maligno, perverso, né? Um réprobo, em suma. Né? Então, as palavras são usadas como emblemas pessoais, como se grudassem os distintivos aqui. Né? Então, quando o camarada diz, olha, eu acredito em democracia integral, o que ele está querendo dizer? Democracia é um negócio bom, e se for integral é melhor ainda. Então, eu, como sou um crente na democracia integral, eu sou melhor do que você, porque você só acredita em democracia parcial. Não é isso? Se a gente explicar para ele, falar, olha meu filho, por definição, toda democracia é parcial. A democracia integral, ela não é concebível. Porque um sistema, vamos dizer, de
equilíbrios e de proporcionalidade mútua jamais pode ser integral. Vou te dar um exemplo. Faz parte da democracia a existência dos três poderes independentes, inclusive um poder legislativo. O que faz o poder legislativo? Ele legisla. Ou seja, ele cria novas leis. Se é necessário criar novas leis, tá certo? Isso significa que o estado de equilíbrio não foi atingido. Ora, a existência do poder legislativo, a existência permanente do poder legislativo é uma das condições da democracia. Ou seja, uma das condições básicas da democracia é que ela não atinja o estado de equilíbrio no qual ela possa ser dita integral. E isso eu não estou analisando, note bem, nenhuma democracia historicamente existente. Não estou nem chegando aí. Eu estou apenas pegando um termo e procurando extrair dele o conteúdo lógico possível. Nem conteúdo lógico ele pode ter, quanto mais um conteúdo fático. Tem coisas que têm um conteúdo lógico identificável, mas que não correspondem a nada na experiência, tá certo? Eu digo para você, por exemplo, o dragão verde com bolinhas, cor de rosa, tá certo? Que fala alemão. Está aí um conceito muito claro, logicamente não há contradição alguma, só que isso é contraditório. Não com a lógica, ou seja, não com ele próprio, mas com a realidade. Mas o conceito de democracia integral é contraditório com ele mesmo, ou seja, ele não pode ser enunciado logicamente. Depois, como é que uma coisa que não pode ser enunciada logicamente pode ao mesmo tempo ser objeto de crença, de amor, de afeição, de valores, etc. Pode. Por quê? Porque aquilo não representa nada do mundo exterior, representa qualidades que o indivíduo está se atribuindo a si mesmo. Quando ele fala de democracia integral, ele quer dizer, olha como eu sou bacana. É só isso que está dizendo. Está entendendo? Se querem saber quem foi o desgraçado que usou isso, foi o tal de Alberto Dines. Eu escreveria brevemente um artigo a respeito. Mas eu não peguei o Alberto Dines por ser o Alberto Dines. Você abriu um jornal, você encontra 50. Cada página tem 50 exemplos, de fundamentalismo nessa acepção técnica que o Eric Voegelin dá ao termo. Eu nem sei se fundamentalismo seria o termo mais adequado para qualificar isso, mas é o termo que o Eric Voegelin improvisou para isso e que não designa o fundamentalismo no sentido em que a mídia usa, por exemplo.